em que a Argentina perdeu o controle. A renúncia do presidente Fernando de la Rúa é dada como certa. Os confrontos já deixaram 18 mortos. O ex-ministro Cavallo é proibido de deixar o país. O povo na rua desafia o estado de sítio. Na madrugada de Buenos Aires, uma multidão põe fogo no Ministério da Economia. E os protestos chegam à sede do governo. 4.000 pessoas se concentram em frente à Casa Rosada, protestando e pedindo a renúncia do presidente. À tarde, manifestantes e policiais entram em choque no centro de Buenos Aires. No Brasil, a reação do mercado. E o governo anuncia que o preço dos combustíveis vai baixar depois do Réveillon. Veja também, nossos repórteres em Israel conversam com a juventude que cresce marcada pela violência. E um dos policiais acusados de comandar o tráfico na Cracolândia tem patrimônio incompatível com o salário. Agora, no Jornal Nacional. Boa noite. A Argentina mergulhou no caos. A população desobedeceu o estado de sítio e passou o dia em protestos contra o governo. Agora à noite, as agências de notícias e jornais já dão como certa a renúncia do presidente Fernando de la Rúa. Galvão Bueno está em Buenos Aires e fala ao vivo sobre a crise. A situação na Argentina fugiu totalmente ao controle. As manifestações de rua que começaram nesta madrugada de forma ruidosa, mais pacífica, à medida que as horas foram se passando, se tornaram cada vez mais violentas e mais violenta também se tornou a repressão. Já se fala em 20 mortes em todo o país neste momento. Aqui em Buenos Aires, hoje, já seriam 6 as vítimas fatais. A população ganhou a rua, foi para a frente da Casa Rosada e a explosão popular de um povo que foi para as ruas dizer basta a uma crise que vinha destruindo o país, colocaram contra a parede o presidente da República, Fernando de la Rúa. Há algumas horas atrás, no final da tarde, ele apelou para a oposição, para o Partido Justicialista, para os peronistas, pedindo que os peronistas o ajudassem a formar um novo gabinete. Os peronistas se negaram, marcaram uma reunião extraordinária do Congresso argentino para hoje à noite, quando então iriam decidir uma posição definitiva a ser tomada em relação ao governo Fernando de la Rúa. Um ministro do governo disse agora há pouco que o presidente não resistiu às pressões e que já teria renunciado. Já se fala inclusive que novas eleições poderiam ser convocadas em 90 dias. Neste exato instante, o presidente Fernando de la Rúa está ali atrás, na Casa Rosada, cercado por seguranças. Dizem os porta-vozes do governo que daqui a pouco ele vai deixar a Casa Rosada. A notícia neste momento é esta: o presidente Fernando de la Rúa já teria renunciado, mas ainda não existe uma palavra oficial do governo argentino. O repórter Renato Ribeiro vai nos mostrar agora tudo o que aconteceu nas ruas, nas praças em Buenos Aires desde as primeiras horas da madrugada e que culminaram com esta notícia definitiva da renúncia do presidente Fernando de la Rúa. Madrugada de quinta-feira, o presidente Fernando de la Rúa anuncia oficialmente o estado de sítio. É decretado o estado de sítio em todo o território nacional. Mas quem acaba sitiado é o governo. Aos poucos, espontaneamente, mulheres, homens, idosos tomam as ruas do centro de Buenos Aires. De panelas nas mãos, eles protestam. Às 2 horas da manhã, a população marcha em direção à Praça de Maio. Este manifestante diz: estão nos matando de fome. Estão matando de hambre. Este outro afirma que deve haver um governante digno para um povo que tem dignidade. Este povo que demonstra sua dignidade. São 3 da manhã e 4.000 pessoas se concentram em frente à Casa Rosada, protestando e pedindo a renúncia do presidente Fernando de la Rúa. O protesto vira uma batalha. A polícia reprime com violência. A Casa Rosada é apedrejada.
lojas, bancos próximos à sede do governo também são alvos. Alguns prédios são atingidos, como o do Ministério da Economia, que tem um andar incendiado. Durante a confusão, o ministro da Economia, Domingo Cavallo, pede demissão. Manifestantes cercam a casa dele. O dia amanhece e os saques recomeçam na periferia de Buenos Aires. O tumulto também recomeça. As mães da Praça de Maio, símbolos da luta contra a ditadura na Argentina, se juntam aos manifestantes e sofrem com a violência da polícia. Às 2h30 da tarde, o povo está de volta, em frente à Casa Rosada. Mas a Praça de Maio está se transformando numa praça de guerra. A população quer entrar na Casa Rosada. A correria. Tiros. Jatos d'água. Bombas. As pessoas tentam fugir. Mas a cada 10 minutos, os manifestantes insistem. Para se proteger dos tiros e das bombas da polícia, o povo está fazendo uma espécie de barricada no meio dessa avenida. Eles ficam atrás e a polícia do outro lado. O tempo vai passando e, apesar da violência, eles vão resistindo. E parece que tão cedo não vão desistir. De Buenos Aires, Galvão Bueno tem outras informações sobre a crise argentina. As manifestações continuam. Aqui em Buenos Aires, os populares agora se concentram próximos ao parlamento argentino. É que lá está o senador Ramón Puerta, presidente do Senado argentino, com a renúncia de Fernando de la Rúa, confirmada agora há pouco pelo secretário-geral da Presidência da República, ministro Nicolás Gallo. Será Ramón Puerta, presidente do Senado, quem irá assumir o governo argentino, porque a Argentina também não tem vice-presidente. Fernando de la Rúa foi retirado agora há pouco aqui da Casa Rosada de helicóptero e foi levado para o Campo de Maio, uma base militar próxima aqui a Buenos Aires. A família dele continua na Granja de Olivos, que é a residência oficial da Presidência da República. Mas a pior notícia chega agora da periferia. Não mais um movimento popular clamando por justiça ou que termine a crise, mas vândalos estão saqueando residências. A violência está se voltando contra a população. A situação na Argentina está a cada momento mais grave. Voltamos aos estúdios do Jornal Nacional. Agora, neste exato momento, o helicóptero oficial da Presidência da República decola aqui da Casa Rosada e pode estar se dirigindo com o ex-presidente Fernando de la Rúa para o Campo de Maio. Nós voltaremos daqui a pouco com novas informações ao vivo aqui da Argentina. Alexandre Garcia. E daqui a pouco, como fica a decisão da Copa Mercosul na Argentina? Pode ser realizado no próximo dia 6 de janeiro. As ruas de Buenos Aires agora estão tomadas por dois grupos distintos. Próximo ao parlamento, um grupo muito violento, continua os manifestos, continua as manifestações e continua sendo reprimido também de forma violenta pela polícia. Mas, nas ruas principais de Buenos Aires, a população realiza um outro panelaço. O panelaço que ontem pedia a renúncia de Fernando de la Rúa, agora comemora a queda do presidente. Vamos então ao resumo de tudo o que aconteceu. Protestos gerais por parte da população. O presidente se sentiu pressionado, renunciou ao final da tarde. O presidente do Senado, Ramón Puerta, vai assumir o governo da Argentina. O presidente Fernando de la Rúa foi levado para o Campo de Maio, uma base militar, e a família dele levada para a residência oficial de Olivos. O Banco Central da Argentina vai restringir toda a movimentação bancária amanhã. Já está proibida a conversão de peso em dólar. E a Central Geral dos Trabalhadores está convocando uma greve geral, uma parada total para as primeiras horas deste dia 21 de dezembro. Galvão Bueno ao vivo de Buenos Aires. Voltamos aos estúdios do Jornal Nacional. Nós vamos continuar acompanhando a crise na Argentina e voltamos a qualquer momento com outras notícias. Os detalhes você vê no Jornal da Globo. Fique agora com um capítulo inédito da novela O Clone. Uma boa noite. Boa noite.